A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás. Eu estou muito feliz na presença de Deus e quero agradecer a oportunidade de fazer parte deste projeto. Agradeço pela confiança da nossa pastora presidente, a pastora Luíde, e também ao líder deste belíssimo projeto de leitura bíblica diária, o nosso amado pastor Gedeon Júnior, e só tenho a agradecer a Deus e orar pela nossa liderança tão abençoada em nosso ministério. Meus amados, hoje nós iremos trabalhar o livro de Êxodo, no capítulo 31, parte 2. Nós faremos então um estudo especial sobre o sábado. No estudo de hoje, nós vamos ver dos versículos 12 ao 18 deste capítulo, que aborda ali a questão do sábado sagrado em Israel. Mas conforme prometemos anteriormente, nós vamos reunir aqui algumas outras passagens para dar um estudo ainda mais completo sobre esse assunto. Diz assim o texto sagrado: Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso. Ele é santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele ali no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 12 ao 18. Amados irmãos, quando nós olhamos aqui esse texto, nós percebemos a dimensão da seriedade no cumprimento da guarda do sábado ali pelos israelitas. Até porque a profanação deste dia sagrado teria como uma punição a pena de morte. Mas por que esse dia ele era tão importante assim para o Senhor Deus? O que esse dia ele representou para a nação de Israel no passado? E o que o sábado ele representa para a igreja no Novo Testamento? Vamos então a todas essas respostas a partir de agora. Bem, o sábado ele tinha a finalidade de revelar ao mundo que somente o Deus de Israel é o único e verdadeiro Criador, conforme nós encontramos aqui no versículo 17 do texto que nós lemos. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim também o texto sagrado: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Amados, a palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, no versículo 5, é Yom. E a palavra Yom, ela significa um período de 24 horas. Sendo assim, a semana da criação, então, ela é literal e não simbólica. Deus concluiu a sua criação no 7º dia e descansou das suas obras. O verbo hebraico usado aqui é Shabat, que significa cessar, desistir ou descansar. Esse descanso ele é sinônimo de cessar de criar e indica uma obra concluída. Não se trata aqui de ociosidade, até porque, meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus não para e nem se cansa, como disse ali Jesus em João capítulo 5, versículo 17. Em resumo, nós também podemos entender que Deus ele santificou o 7º dia como uma espécie de assinatura de tudo o que lhe pertence. Portanto, o 7º dia, na dispensação da inocência, ele seria importante para Deus ser lembrado como Criador de todas as coisas. Vale também ressaltar que, durante a antiguidade, os povos costumavam ter vários tipos de crenças a respeito da criação,
atribuindo, toda a glória por tudo que foi criado a outros deuses. Mas no sábado, então Israel, ele tinha a oportunidade de anunciar que Deus era o verdadeiro Criador. O sábado, ele representa o descanso eterno anunciado desde a criação. Diz o texto sagrado: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Irmãos, desde a criação do mundo, Deus ele já havia anunciado o seu propósito de trazer um descanso eterno ao homem e também a toda a sua criação. A ideia que temos aqui é que Deus ele abençoou e santificou o sétimo dia para ser um repouso contínuo e não um repouso provisório ali apenas no período da dispensação da inocência. Devido à concepção do pecado, esse descanso ele acabou sendo suspenso, mas vindo o Messias, o tão esperado repouso, então, ele será restaurado no milênio. Isso porque somente o Cristo ele seria capaz de eliminar a grande barreira do pecado que nos impede de alcançar o nosso verdadeiro descanso, que é a vida eterna. Entretanto, aqueles que não crerem e permanecerem na desobediência, essas pessoas serão privadas desse repouso divino, conforme nós vemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 6. No milênio, também haverá a restauração da terra, prefigurada no ano sabático, que era exatamente o descanso da terra no sétimo ano, conforme já estudamos lá em Êxodo capítulo 23, do versículo 10 ao 11. Ali o apóstolo Paulo diz que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, na esperança de ser redimida, gemendo e suportando angústias até agora. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23. Então, para você entender melhor esse tema, nós precisamos saber que havia dois tipos de sábado em Israel. Quando Deus instituiu a lei mosaica, havia dois tipos de sábado para serem observados. O primeiro deles é o sábado semanal, celebrado ali no sétimo dia da semana no calendário civil, conforme Êxodo capítulo 23, versículo 12. O segundo era o chamado sábado festivo, ou grande Shabat. Esse dia era celebrado nos principais dias das festas sagradas, podendo ocorrer ali em qualquer dia da semana, conforme nós vamos ver aqui em Levítico capítulo 23, do versículo 7 ao 8. Em ambos, qualquer trabalho era rigorosamente proibido. Por isso, quando estava num período de festa de Israel, em que a festa caía no dia da semana, então aquela semana poderia ter ali uma espécie de 2 sábados, O sábado, meus irmãos, ele é o símbolo da libertação do povo de Deus. Diz o texto sagrado: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Meus amados, o substantivo hebraico aqui para Shabat, ou Sabaton, na Septuaginta, que era ali a versão grega do Velho Testamento, ele surge na primeira vez ali no evento do Maná, ao se referir do sábado semanal, conforme Êxodo capítulo 16, versículo 22 ao 23. Esse fato foi importante porque Deus ainda não tinha dado ao povo todos os mandamentos por meio de Moisés. Por essa razão, o sábado ele foi a primeira lei divina a ser obedecida pelos hebreus após a sua saída na terra do Egito. Isso porque, irmãos, os hebreus eles precisavam se lembrar do quanto sofreram amargamente enquanto eles eram ali escravos e prisioneiros, sem direito algum, sem direito a qualquer descanso. Mas o Senhor os libertou poderosamente, lhes dando uma vida de descanso e paz. E isto deveria ser celebrado pelo povo através do sábado. Ou seja, uma vez por semana, os hebreus precisavam refrescar a sua memória e agradecer a Deus pela sua libertação. Nesse momento histórico, a figura sabática apontava para a libertação espiritual que viria em tempos futuros. Deus mostrou que um dia ele enviaria ao mundo o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê pudesse ser liberto da escravidão espiritual
de uma vida de pecados, de sofrimento e de dor. E foi isso que aconteceu quando Jesus Cristo ele veio ao mundo. O sábado para Israel, ele foi também um dia de descanso, de paz, de alegria para os hebreus. O sábado ele foi uma espécie de presente de Deus para aquela nação. Esse dia sagrado, meus irmãos, ele foi estabelecido ali na lei mosaica para que todos em Israel, incluindo escravos e estrangeiros, eles pudessem descansar de todas as suas obras, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Vale lembrar que esse direito também, ele se estendia inclusive aos animais, conforme vimos em Êxodo, capítulo 23, versículo 12. Nessa determinação, Deus provou o quanto ele cuidava do seu povo com muito amor e zelo. Desse modo, irmãos, nós aprendemos que apenas o período noturno não é suficiente para recompor as nossas energias. Todos precisamos de pelo menos um dia na semana de repouso. Um dia sem preocupações com o trabalho e com outras responsabilidades da vida secular. Por essa razão, o sábado foi uma dádiva divina para que a nação evoluísse de uma maneira forte e também saudável. A tradição dos anciões, inclusive, eles criaram ali 39 proibições concernentes ao sábado. E Jesus, ele acabou sendo repreendido pelos judeus quando seus discípulos colhiam espigas para se alimentar nesse dia. Então ele disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Em outras palavras, o mestre ele explicou que o propósito do sábado era um propósito de beneficiar o homem com um dia de descanso, de paz e também de alegria. Entretanto, se esse sábado ele passasse a se tornar um fardo obrigatório da lei, então é óbvio que ele perderia completamente o sentido. Agora nós vamos entender melhor como o sábado se cumpre no plano profético de Deus. Quando nós lemos aqui Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17, diz assim o texto sagrado: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O repouso sabático, ele se cumpre na primeira vinda de Cristo. Ao estudarmos, irmãos, o Novo Testamento, nós podemos ver que o sábado, ele se cumpre claramente nas duas vindas de Cristo. Na primeira vinda, Jesus ele veio trazer descanso para a alma das pessoas. O texto de Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele é bem claro quando ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, irmãos, o repouso sabático aqui, ele se cumpre exatamente quando Jesus concedeu ao homem uma vida de paz interior, perdoando os seus pecados e conduzindo-lhes por um caminho de amor, de fé, através do novo nascimento espiritual, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essa é uma experiência extraordinária, ainda não experimentada pelos judeus que não se converteram, mas que é vivida a cada dia pelos cristãos. Quando encontramos a Cristo, o primeiro repouso, o primeiro descanso que nós encontramos é o descanso da alma. Mas o repouso sabático, ele se cumpre também na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, o descanso divino, representado ali na figura sabática, ele se cumprirá a partir do milênio, conforme Apocalipse capítulo 20. Já dizia o profeta Miqueias: levantai-vos e andai, porque este não é o lugar de vosso descanso. Por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição e morte. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Jesus disse que iria nos preparar um lugar junto ao Pai. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. E quando o cristão alcançar este lugar, certamente ele terá repouso de todas as suas fadigas. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Também em Apocalipse capítulo 21, do versículo 3 ao 5, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz, preste atenção aqui, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 ao 5. De fato, irmãos, esse é o glorioso repouso preparado para o povo de Deus desde a fundação do mundo. Era este o repouso maravilhoso e especial que Deus tem preparado para todos nós. Agora vamos entender qual é a posição do cristão em relação ao sábado. O que o Novo Testamento nos fala sobre esse tema? O que Jesus e os seus apóstolos eles nos orientam a respeito do sábado? Será que o cristão ele deve guardar o sábado como os judeus? Bem, algumas seitas religiosas, elas ensinam que os cristãos devem guardar o sábado como uma condição para a sua salvação. Essas ideias surgem de interpretações equivocadas da palavra de Deus, mas nós veremos a partir de agora quais são as razões pelas quais a igreja não guarda o sábado. Por que a igreja, então, ela não guarda o sábado? De acordo com os argumentos já estudados, nós vimos claramente que todos os dias sagrados, incluindo o sábado, era apenas uma sombra que se cumpre em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17. Por essa razão, os cristãos estavam desobrigados de cumprir tais exigências da lei e não podiam ser perturbados por aqueles que insistiam em permanecer ali nas práticas do Velho Testamento, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 4. Sendo assim, de acordo com a Bíblia Sagrada, o cristão ele não guarda o sábado pelos seguintes aspectos. Primeiro, nem Cristo e muito menos os seus apóstolos não ordenaram à igreja a continuarem guardando o sábado. É só nós olharmos ali em Atos capítulo 15, versículo 19 ao 20. Ali está claro a decisão dos apóstolos. Inclusive, os judeus, eles conspiravam contra Jesus porque ele violava o sábado. Quem diz isso é o evangelista João, ali no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Segundo lugar, o sábado ele foi um sinal eterno, irmãos. Não é entre Deus e a igreja, mas sim entre Deus e Israel na aliança da lei. É só olhar ali o versículo 13 e 17 do texto que nós lemos aqui no capítulo 31. Terceiro, o domingo da ressurreição, ele marcou uma nova aliança entre Deus e a igreja, conforme Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 4, e Gálatas capítulo 2, versículo 6. Em quarto lugar, o cristão ele é justificado pela fé independente das obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 28. Vale lembrar que o apóstolo Paulo ele só não proibiu os judeus convertidos a abandonarem essas práticas do judaísmo para que isso não se tornasse um empecilho ao evangelho. Por essa razão, o apóstolo exigiu ali o respeito mútuo entre gentios e judeus que divergiam sobre esse tema e acabavam ali entrando em alguns conflitos desnecessários. Então o apóstolo Paulo conversa ali para que um respeitasse ao outro, para que eles pudessem estabelecer um bom convívio na igreja. Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Agora, por que o domingo ele passou a se tornar tão importante assim para a igreja? A palavra domingo vem do latim dies Dominicus, que quer dizer dia do Senhor. Apesar de ser criado ali no ano 321 pelo imperador Constantino, na verdade, a igreja primitiva adotou o primeiro dia da semana nas suas reuniões, principalmente para celebrarem a ceia do Senhor. Até porque esse foi o dia da ressurreição de Cristo e também passou a ser chamado pelos discípulos como o dia do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 9, João capítulo 20, versículo 19 e 26, Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Desse modo, nós percebemos a valorização do primeiro dia da semana por dois aspectos importantes. Primeiro, a maior divindade pagã do mundo antigo, conhecido como Deus Sol, sempre cultuado no primeiro dia da semana, estava agora sendo destronado, irmãos. Com isso, todos tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus, conforme está ali em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Segundo,
O primeiro dia semanal, ele foi importante para desvincular os judeus das velhas práticas judaicas da velha aliança, que era apenas uma sombra do Novo Testamento. E assim como o sábado ele representou a lei por Moisés, o domingo então ele passou a representar a graça por meio de Cristo. Enquanto o primeiro ele foi obrigatório, o segundo foi espontâneo. No entanto, a igreja não guarda o domingo como os judeus guardavam o sábado, até porque isso traria ali um sacrifício desnecessário para o reino de Deus. Sobre esse tema, Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 7. Amados irmãos, aqui eu quero encerrar mais um estudo de hoje, desde já agradecendo a todos pela sua audiência. Não se esqueça, meus irmãos, de se inscrever neste canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar aqui o seu like. Que Deus possa abençoar a todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. No mais, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.